Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje nós vamos conversar sobre Dom Quixote, primeiro volume. Pois muito bem, hoje a gente vai conversar sobre o primeiro volume do Dom Quixote que eu gostei demais. Eu terminei de ler o primeiro volume já tem um tempinho, mas eu ainda não peguei no segundo volume para ler, porque eu estou dando um tempo, deixei o Dom Quixote descansar um pouco, porque é um volume bem grande, né? São 590 páginas o primeiro volume, e pegar mais 550, 560 páginas para ler me desanimou um pouco, mas também me deu a oportunidade de sentir saudade da leitura. Eu acredito que todo mundo já sabe, assim, o que é o Dom Quixote, né? E tem várias resenhas boas que eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque eu não quero ficar repetindo aquilo que as pessoas já falaram. Eu acho que o YouTube já tá bem recheado de resenhas legais. Então, eu vou fazer um experimento aqui com vocês. Primeiro, de forma geral, dizer que eu gostei bastante da leitura, que eu, de início, comecei achando que a linguagem era um pouco rebuscada, mas depois eu aprendi a ler dessa forma, né, a ler da forma que o Cervantes queria fazer a sátira mesmo dos romances de cavalaria, que na época que ele escreveu o livro não era tão assim mais usado ler, publicar, né, romance de cavalaria, então ele faz essa sátira. Então dá para aprender um pouco do que era uma pessoa nobre, né, do que era uma pessoa que levava muito a sério os deveres da cavalaria e tal. Tem até uma parte que eu achei assim, mais interessante, que eu tô lembrando aqui agora, que eu também não escrevi roteiro de nada, é que ele diz que alguém pergunta pra ele, né, numa das andanças dele, o que ele achava dos monges, né? E ele fala assim, bem, eu acho que é uma coisa meio inútil. Aí eu falei, que é isso? Mas o que ele quis dizer? Que a oração que os monges fazem pelo mal que existe no mundo são os cavaleiros que vão lá, né? E vão cuidar daquilo. Então ele fala, a Deus usa os braços e as mãos dos cavaleiros para poder atender a essas orações. Então é muito mais fácil, né? É menos nobre você orar do que ser cavaleiro. E ele vai falando essas coisas, só que ele fala de uma forma muito rebuscada. Fica muito bonito. E é interessante como que um personagem louco como o Don Quixote consegue ser tão sábio e falar tão bonito durante toda a história. Ele, mesmo quando ele tá assim mais louco, quando ele fica assim mais maluco, que é uma passagem que ele vai pra uma floresta, assim, se esconde lá naquela floresta e fala que vai pagar pelos pecados dele e que ele vai ficar clamando pela Dulcinea, que é a mulher que ele imagina, que ele ama, que ele nunca viu na vida dele, que mora em Toboso, eu acho. Ele lá fala coisas incríveis. As poesias que ele declama no meio da loucura dele são coisas maravilhosas, né? E o Sancho é um sujeito esquisito, porque o Sancho não é assim tão desmiolado, e mesmo assim tá lá, acompanhando o Don Quixote, acreditando nas coisas que ele fala. E mesmo quando o Don Quixote confunde uma taberna com um castelo, o Sancho fica tranquilo, porque o Don Quixote fala, olha, é o seguinte, é tudo feito por mágica, então esse castelo está cheio de magia, então você fica tranquilo que não parece que é um castelo, mas é. E ele vai e aceita aquilo, é muito esquisito. Qual que é o experimento que eu queria fazer com vocês? Eu vou abrir, eu fiz várias marcações, tá vendo? Então eu vou abrir algumas dessas marcações e vou falar o que eu gostei. Então, assim, primeiro volume, tem mais 500 páginas pra frente, então acho que não é assim tanto spoiler. E não é tanto spoiler também porque dentro da história do Don Quixote tem várias novelas. Então você vai encontrar personagens junto com o Don Quixote, né? Você tá andando junto com o Don Quixote, você encontra personagens. E a história desses personagens, às vezes, são enormes, que se separar daqui do livro, dão histórias completas, bem contadas, redondinhas, né? E que vão culminar ali com alguma participação maluca do Don Quixote. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui em qualquer lugar. Eu acho que tem alguns cristãos aí que vão entender o que eu vou fazer. Eu vou abrir e aquilo que vier para ler, eu vou ler, sabe? Uma mensagem. Vamos lá. Tá, eu abri aqui numa passagem que o Don Quixote vai contra pessoas que estão levando um caixão, né? E ele vai lá batalhar com aquelas pessoas. E
Olha só, os enlutados, revoltos e envoltos das suas lobas e opas compridas não se podiam mover. Pôde assim Don Quixote espancá-los a salvo e os fez deixar o sítio malgrado seu. Todos pensaram que aquilo não era homem, porém o diabo do inferno que lhes vinha roubar o defunto que levavam na liteira. Essas coisas assim que acontecem, né? Ele olha para umas pessoas e fala assim, eles estão roubando aquele corpo. Ele não pensa que aqueles são as pessoas que estão velando o corpo. Aí ele vai lá e... Na verdade, ele achou que dentro da carruagem, que é onde estava o caixão, tinha uma donzela. E aí ele vai lá pegar e bate em todo mundo e tal. É um absurdo. E ele vai e o Sancho vai atrás. Não, ai, o meu senhor é muito valente e tal. É um absurdo isso. Tá, vamos abrir outra aqui. Tem uma passagem aqui legal, é que vem uns prisioneiros, assim, que estão sendo levados a pé para um lugar. E ele fala assim, não, tem que ajudar e tal. Só que quando ele ajuda esses prisioneiros, ele solta esses prisioneiros, né, que estão andando em fila, todos algemados e tal, dá tudo errado. Primeiro que ele vai soltar pessoas que estão, né, sendo condenadas. E segundo que essas pessoas vão se voltar contra ele. E ele solta uma frase assim, tem muito disso nesse livro, que são ditados que vai saindo assim do Don Quixote, que diz assim, sempre ouvi dizer, Sancho, que fazer bem a vilões é deitar água ao mar. Ou seja, não adianta nada. Muito bom. É um desperdício, né? Deitar água ao mar. Tá vendo? A linguagem é um pouco assim, carregadinha, mas eu gostei. Tem também uma outra coisa nesse livro do Don Quixote, que são os versos. São sempre lindos. Eu vou ler um verso para vocês. Ele acha um soneto, alguns sonetos, né? E ele vai ler esses sonetos que ele achou. Ou é curto no amor o entendimento, ou lhe sobra crueldade ou minha pena, não se iguala a ocasião que me condena ao gênero mais duro de tormento. Se amor, porém, é Deus, então sustento que nada ignora e diz razão serena que um Deus não é cruel, quem, pois, ordena a intensa dor que adoro e experimento. Se vos acuso, filhos, não acerto, tão grande mal em tanto bem não cabe, nem do céu pode vir tamanha ruína. Em breve morrerei e tenho por certo, pois em mal de que a causa não se sabe, é milagre que acerte a medicina. É muito bonito. Tem um outro aqui também que ele fala, olha só, um texto que ele encontra. A tua falsa promessa e a minha certa desventura me levam a lugar de onde mais depressa voltarão aos teus ouvidos as novas da minha morte que as razões das minhas queixas. Deixaste-me, ó ingrata, por quem tem mais, não por quem vale mais do que eu, mas se a virtude fosse riqueza estimável, não invejaria eu venturas alheias, nem choraria desventuras próprias. O que tua formosura construiu, tuas obras derrubaram. Por aquela soube que eras anjo, por estas entendo que é mulher. Fica-te em paz, causadora da minha guerra, e permita ao céu que os enganos do teu esposo estejam sempre encobertos, para que não te arrependas do que fizeste, nem eu tome vingança do que não desejo. Esse aqui é a história de um homem, né, que perde tudo. Ele já está aqui, na verdade, naquela floresta que eu falei pra vocês. E ele encontra uma bolsa com esses sonetos. Gente, eu não fiz mesmo roteiro, por isso que eu tô aqui lembrando do que tá acontecendo. Aí dentro dessa bolsa tem um caderno, e nesse caderno tem versos, é tipo um diário e tal. E a partir desse momento que o Don Quixote tá andando com o Sancho, entra nessa floresta, e até mesmo fugindo, né, daqueles bandidos que ele soltou, daqui a gente vai culminar na história dentro da taberna que ele foi pela primeira vez, porque ele sai uma vez, ele sai da casa dele todo vestido, paramentado, né, de cavaleiro, mas aí ele tem que voltar para casa, porque ele saiu sem comida, ele encontra um homem que esse dono da taberna vai abençoar ele, né, como cavaleiro e tal. Aí, quando ele retorna a segunda vez, ele já volta com o Sancho e aí ele vai ter várias aventuras até chegar nessa floresta, fugindo desses ladrões. E aí, no final desse livro, a gente vai ter um encontro incrível de personagens dentro dessa taverna. E taverna, não sei.
E o interessante também é que esse é um elemento fantástico, coisas que acontecem mesmo em romances de cavalaria, essas coincidências, assim, sabe? Que ficou até muito bem contadas. E aí todos esses personagens têm as suas histórias contadas, que são as novelas que eu falei com vocês. Vou abrir mais uma aqui, pra gente poder terminar esse vídeo, porque eu só tô conversando mesmo, resenha deve sair depois que eu ler o segundo volume, e não deve ser muito diferente disso. Eu vou deixar indicado para vocês a resenha da Tatiana Feltrin, claro, e também do Thiago Honorato, que ficou muito, muito boa a resenha dos dois. Por isso que eu não vou perder muito tempo tentando explicar uma coisa que já está explicada aqui no YouTube. Vocês precisam conhecer essas pessoas. Ah, tá. Essa aqui é boa. A primeira vez que o Don Quixote sai, ele encontra uma pessoa para salvar. Ele encontra um homem que está amarrado numa árvore e o dono dele, tipo assim, o senhor dele tá batendo nele porque ele tá devendo alguma coisa. E aí, dessa briga, o senhor vai começar a bater nesse homem, o Don Quixote escuta e vai tentar salvar ele. Aí ele chega para esse homem e fala: você solta ele, você paga o dobro, e se eu ficar sabendo que você não fez isso, eu vou voltar. Aí o dono do servo fala: claro, não, agora eu vou soltar ele, vou lá e vou fazer tudo. Quando o Don Quixote se vira, esse cara leva mais uma coça. E nada acontece, é pior. Tudo que acontece com ele é pior do que antes do Don Quixote provocar, né, esse senhor. E aí, bem mais lá pro final do livro, esse cara vai encontrar o Don Quixote. Ele vai falar assim: por amor de Deus, senhor cavaleiro andante, se me encontrar outra vez, embora veja que me despedaçam, não me socorra, nem me ajude. Deixe-me com a minha desgraça, que por maior que seja, nunca há de exceder a que me há de virar da ajuda de vós me ser, a quem Deus maldiga, e a todos os cavaleiros andantes que hajam nascido do mundo. Ia se levantar Don Quixote para castigá-lo, mas ele se pôs a correr de modo que ninguém se atreveu a segui-lo. Don Quixote ficou envergonhadíssimo do relato de André, e foi preciso que os demais se contivessem bastante para não se rirem e acabarem de envergonhá-lo. Eu achei que nunca mais eu ia ver esse personagem. Aí chega aqui no final e o Cervantes conta, né, o que aconteceu depois que o Don Quixote saiu. E todo mundo que encontra com o Don Quixote sabe que ele é louco, porque não existe mais cavaleiro andante. Então, as pessoas começam a entrar na dele para poder conviver com ele. E isso, às vezes, traz muito prejuízo para quem encontra ele. Ele sempre vai trazer prejuízo para alguém. Don Quixote muito dificilmente ajuda alguém. É impressionante. E aí todo mundo, para resgatar ele lá dessa floresta, pessoas que conhecem ele vão atrás dele, né? Gente lá da casa dele mesmo. Vão encontrar com ele nessa floresta. Eles têm que se inventar toda uma história para convencer ele a sair dali, porque ele tá ali em penitência, né? Clamando por Dulcinea. E é interessante, muito bom ele voltando para casa, preso numa gaiola, dizendo que estava enfeitiçado e tal. Outra coisa interessante desse livro é que o Don Quixote apanha pra caramba e não morre. E ele é tão magrelo, sabe? Ele é tão assim fraquinho que eu não entendo como que ele não morre. Deve ser outro elemento fantástico também do livro. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a estrutura do livro é alguém contando o que ele fez, contando as aventuras de Don Quixote. E é interessante porque era exatamente isso que Don Quixote queria, né? Ele queria sair, que todo mundo soubesse das coisas que ele fez, e assim é dividido em livro. Então parece assim, nós encontramos os relatos da vida de Don Quixote, de quando ele fez isso, isso e isso. Então são sempre aventuras. Esse livro termina como falando das coisas que as pessoas escreveram após a morte de Don Quixote, mas ele ainda não morreu. Eu achei isso interessante. A história é que Don Quixote foi escrito em 2 volumes e o segundo volume demorou bastante tempo para sair. Eu queria muito ler um Don Quixote chamado Don Quixote Apócrifo. Queria muito, mas não dá para comprar agora, entendeu? Mas quem sabe um dia eu compro e leia. E é legal eu ter feito essa pausa, porque eu realmente fiquei com vontade de ler o segundo volume. Então, em breve, eu pego o segundo volume para ler. E aí, a gente conversa mais um pouquinho sobre Don Quixote. Eu espero que vocês vejam a resenha aqui embaixo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo as 2 resenhas que eu falei. Deixe o seu like, curte o vídeo, se inscreva no canal se você chegou agora e comente o que você achou das histórias do Don Quixote, se você já leu, se você tem vontade de ler. Dos trechos que eu li, você achou a linguagem diferente, a linguagem difícil? E a gente vai passar 2020 lendo e em quarentena.